Continuando aqui, pessoal, para fazer uma hipérbole, a gente precisa de dois pontos do plano. Então, eu vou marcar primeiro os dois pontos, que são chamados focos da hipérbole, tá? Eu vou posicionar eles aqui de uma maneira conveniente. E vou agora marcar um outro ponto que eu quero que pertença à hipérbole, tá? Que a gente vai precisar desse outro ponto para fazer a hipérbole com a ferramenta que está aqui no GeoGebra. Então agora vamos selecionar a ferramenta hipérbole. Ele pede para a gente marcar dois pontos, que são os focos, né? E um ponto da hipérbole. Então os focos aqui serão os pontos A e B. Então seleciono esses pontos e agora eu seleciono o outro ponto que será um ponto pertencente à hipérbole. Pronto. Então a gente pode construir a hipérbole dessa forma aqui no GeoGebra. Vamos lembrar da definição então de hipérbole, pessoal. Então para auxiliar aqui, né, a explicação de como a gente define uma hipérbole, eu vou criar dois segmentos que representam aí a distância dos focos até um ponto da hipérbole, no caso o ponto D. Então eu vou criar esse segmento AD e também o segmento BD. Agora eu vou digitar na linha de comando, né, a diferença das distâncias, né, do ponto D até os focos. Então, como eu quero que o valor seja positivo, a gente deve tomar um módulo da diferença. Só que neste caso aqui, né, como o ponto D está no ramo direito aqui da hipérbole, basta a gente observar que o segmento AD sempre será maior do que o segmento DB, ok? Então, eu vou fazer a distância do ponto A até o ponto D menos a distância de D até B. Dessa forma, eu não preciso usar a função módulo, né? Eu posso fazer normal, a conta que sempre vai ser positiva essa diferença. Bom, o segmento AD foi nomeado pelo GeoGebra de F, tá? E o segmento BD foi nomeado de G. Então, eu vou fazer F menos G. Vou digitar aqui no campo de entrada, vou chamar esse número de K1. Então, eu digito K underline 1 igual a F menos G e teclo Enter. Foi criado aqui um número na janela de álgebra. Eu vou arrastar para a janela de visualização, que daí eu consigo visualizar ele maior, um tamanho maior. Veja que a diferença entre as distâncias de um ponto da hipérbole até os focos da hipérbole deu 4. Agora eu vou movimentar esse ponto D. Perceba que as distâncias, né, do ponto D até os focos variaram, né? No caso, aumentaram. Porém, a diferença entre essas distâncias se manteve 4. Tá vendo? Aquele 4 é um número constante. Ó. Eu posso variar as distâncias do ponto da hipérbole até o foco A e até o foco B, mas a diferença dessas distâncias, né, ou melhor dizendo, o módulo dessas distâncias se mantém constante e igual a 4. Isso vale para qualquer ponto, né, neste ramo da hipérbole, também vale para qualquer ponto no outro ramo da hipérbole. Bom, agora, pessoal, vamos lembrar de alguns elementos, né, importantes aqui numa hipérbole. Elementos que não são da hipérbole propriamente ditos, como os eixos, por exemplo, né? Então, nós temos aqui a seguinte situação. Ó. Vamos olhar aqui, vou colocar o ponto D aqui no vértice, em um dos vértices da hipérbole, né? Para a gente observar o seguinte, ó, a distância, né, do ponto A até o ponto B, né, é a distância focal. Aí, se a gente considerar a definição de hipérbole, então eu tenho que a distância de A até D,
menos a distância de B até D é igual a 4, essa constante aqui. Bom, e qual o significado geométrico, então, dessa constante 4? Colocando o ponto D nessa posição, é fácil perceber que esse 4 representa, geometricamente falando, a distância entre os vértices da hipérbole. Tá vendo? A hipérbole tem dois vértices, aqui e esse ponto D aqui. Então, essa distância é 4. Tá? Por quê? Porque de A até D menos B até D dá 4. E esse BD é congruente à distância de A até esse outro vértice aqui da hipérbole. Então, você tira esse pedacinho, sobra 4 aqui. Então, esse segmento que tem comprimento 4, né, que tem como extremidades os vértices da hipérbole, ele é chamado eixo principal da hipérbole ou eixo maior, né, ainda também eixo real da hipérbole. Tá? Bom, além do eixo principal, existe também o eixo secundário, que é perpendicular aqui, né, ao eixo principal, passando pelo seu ponto médio. Tá? Mas isso aí fica para vocês lembrarem. Tá? O que a gente vai precisar é desse eixo aqui principal. Então eu vou fazer, a gente já sabe, né, que para este eixo principal, a distância, o comprimento dele é 4, certo? O que seria então um semi-eixo maior? O semi-eixo é a metade desse comprimento. Se o comprimento do eixo principal é 4, o comprimento do semi-eixo seria metade de 4, que é 2. Tá? A gente precisa dessa informação caso a gente queira construir a hipérbole pela linha de comando aqui. Tá? Então, digitando hipérbole na linha de comando, existem 3 sintaxes. A primeira pede para digitar os focos e o comprimento do semi-eixo maior. Então, os focos são os pontos A e B, e o eixo maior, a gente viu, é o segmento que tem como extremidades os vértices da hipérbole. O comprimento desse segmento é 4. Semi-eixo maior, que é o que está pedindo aqui, então é a metade. A metade de 4 é 2. Então, vou digitar 2, vou teclar Enter. Foi criada aqui a mesma hipérbole, como era de se esperar. Okay? Vou ocultar a hipérbole original e agora ocultei a última hipérbole que eu criei. Então, vou deixar agora aparecendo aqui só a última hipérbole que a gente criou pela linha de comando, tá bom? Bom, novamente vamos ver aqui, né, as outras sintaxes para a hipérbole. A segunda sintaxe pede para digitar os focos também e um segmento, para a gente né, dizer qual é o segmento. O segmento corresponde ao semi-eixo maior, né? Lá na primeira sintaxe a gente digitou 2, porque 2 é a metade do eixo principal, que tem comprimento 4. Então aqui eu precisaria desse segmento aqui, ó, de um segmento que tem comprimento 2, tá? Na verdade é qualquer segmento que tem comprimento 2, tá bom? Então eu poderia construir aqui um segmento de comprimento 2, né? O GeoGebra nomeou esse segmento de H, então eu digito lá nessa sintaxe que os focos são A e B e o segmento é o H. Ele vai construir a mesma hipérbole, né? Então vou apagar a hipérbole anterior e vou mostrar só a última hipérbole construída pela linha de comando aqui. Beleza? Então bom, não era para ter construído esse segmento. Bom, esse segmento de comprimento 2 que eu fiz, ó, ele é equivalente aqui, ó, ao semi-eixo principal, tá vendo? Isso é o que a gente chama de semi-eixo maior da hipérbole, ou semi-eixo principal. E o dobro dele, né, seria o eixo principal.
Bom, por último, pessoal, tem a terceira sintaxe. A terceira sintaxe, na verdade, né, pede para a gente digitar os focos e um ponto, que deve ser um ponto da hipérbole. Então, é equivalente à ferramenta que a gente usou para construir a primeira hipérbole. A gente seleciona dois pontos, que são os focos, e seleciona um ponto da hipérbole. Então, aqui é a mesma coisa, esse ponto tem que ser um ponto da hipérbole, tá? Então, não vou fazer porque, de fato, corresponde à ferramenta que está disponível aqui na caixa, né, de ferramentas do GeoGebra. Muito bem, pessoal. É interessante também saber fazer a construção da hipérbole, né, pela definição, e no caso a gente usaria a ferramenta lugar geométrico. Então, vamos fazer essa construção, mas antes, para preparar, né, o que a gente vai fazer, vamos observar aqui uma característica aqui da hipérbole, né? Vamos ver, eu vou fazer o seguinte, eu vou ocultar a malha e também os eixos de coordenadas, né? Agora eu vou movimentar um pouco esse ponto D aqui, né? Beleza. E a gente sabe que nessa hipérbole aqui, né, a diferença de um ponto da hipérbole até os focos dela, né, o módulo da diferença, é 4, beleza? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar a ferramenta Círculo, Dados, Centro e Raio, vou centralizar essa circunferência em A e vou digitar que o raio é 4, tá? Agora eu vou tomar o ponto de interseção dessa circunferência com o segmento AD, que é um segmento que liga um dos focos da hipérbole até um ponto da hipérbole. Muito bem. Agora vamos observar esse segmento aqui, né, que a gente acabou de fazer. A gente sabe que a distância do ponto A até o ponto D menos a distância de B até D é igual a 4, é a constante 4. E agora, nesse momento, o 4 é raio dessa circunferência. Então, aqui vale 4, certo? Então, se eu pegar a distância de A até D e tirar a distância de B até D, vai sobrar 4 aqui. Isso significa, né, que o segmento GD é congruente a BD, tá vendo? Em outras palavras, o ponto D, que é um ponto da hipérbole, ele é equidistante do ponto G e do ponto B. Ele tem a mesma distância, né, do ponto G e do ponto D, beleza? Bom, em outras palavras, se a gente fizer aqui, se a gente determinar a mediatriz do ponto G e B, na verdade do segmento, né, definido por G e B, né, esse ponto aqui da parábola, ele pertence a essa mediatriz. Então, vou fazer aqui a mediatriz, ó. Ok? Bom, por que a gente está observando isso? Porque é esta propriedade, né, que os pontos de uma hipérbole têm. Acho que eu falei parábola, né? Quis dizer hipérbole, pessoal. Bom, essa propriedade que a gente vai utilizar para construir uma hipérbole por meio da ferramenta lugar geométrico. Bom, pessoal, então vamos fazer, né, uma hipérbole utilizando a ferramenta lugar geométrico. Para isso, nós vamos usar a definição de hipérbole que nós já explicamos. Então, a gente precisa, o que define uma hipérbole, né, é a seguinte propriedade, né? Hipérbole é o conjunto dos pontos do plano cuja o módulo da diferença, né, com dois pontos distintos é constante. Essa é a definição de hipérbole. Então, a gente vai precisar de dois pontos e a gente precisa também, né, de um número para ser essa constante, que vai ser o resultado do módulo da diferença, né, de um ponto do plano em relação aos dois pontos dados, que a gente chama de focos da parábola.
Bom, então eu vou fazer aqui um segmento para representar essa constante, tá? Esse segmento que a gente vai utilizar, ele tem que ser estritamente menor do que a distância entre os focos da hipérbole que a gente quer construir. No caso, tem que ser estritamente menor do que a distância de A até B, tá bom? Então, desse jeito aqui, claramente é menor. Então, eu vou deixar aqui. Muito bem. Então, para fazer a construção da hipérbole, a gente vai proceder da seguinte maneira. Nós vamos selecionar a ferramenta compasso. O raio do círculo que a gente quer construir é igual ao comprimento deste segmento e vamos centralizar a circunferência em um dos focos. No caso, vou centralizar aqui no ponto A. Vamos pegar um ponto qualquer dessa circunferência. Então, vou colocar aqui ponto em objeto e clicar em cima da circunferência. Peguei um ponto qualquer. Vamos determinar agora a semirreta que tem origem no ponto A e passa por este ponto E. Então, vou selecionar a ferramenta semirreta com origem em A, passando pelo ponto E. Agora, a gente vai determinar a mediatriz, né, do segmento que tem extremidades E e B. Não há necessidade de fazer o segmento antes. Basta clicar em E depois em B, né, depois de selecionar a ferramenta mediatriz. Então, é criada a mediatriz. E agora eu vou determinar esse ponto de interseção da mediatriz com esta semirreta AE. Então, vou selecionar aqui a ferramenta interseção de dois objetos. Vou posicionar ali na interseção e clicar. Pronto, é criado o ponto de interseção. Muito bem, agora eu vou habilitar o rastro desse ponto aqui. Então, vou clicar no ponto com o botão direito do mouse e vou selecionar habilitar rastro. E agora eu vou mover o ponto E sobre a circunferência. Olha o que acontece, ó. Olha o rastro do ponto F ali, né? Aquele ponto de interseção. Olha lá. Quer dizer, ele está criando ali, a gente definiu ali um ramo da hipérbole. A mesma construção poderia ser repetida a partir do outro foco dessa hipérbole, que é o ponto B. Ou então a gente pode simplesmente perceber que a hipérbole ela tem uma reta de simetria, ela é simétrica em relação a uma reta. Então, eu posso fazer essa simetria, né? Qual que é a reta de simetria da hipérbole? Eu vou construir aqui, né? Para ser mais rápido, pessoal, vou usar a ferramenta mediatriz, tá? Mas eu vou construir a mediatriz do segmento AB, porque esta reta, essa mediatriz, é a reta de simetria dessa hipérbole, né? Quer dizer, a reta de simetria é uma reta perpendicular ao segmento AB que passa pelo ponto médio desse segmento. Em outras palavras, coincide com a mediatriz do segmento AB, tá? Então agora eu posso fazer a reflexão do ponto F por esta reta. Então vou selecionar a ferramenta reflexão em relação a uma reta, né? Vou selecionar o ponto F, que eu quero refletir em relação a esta reta aqui, ó. Criou o ponto F'. Então, agora eu vou habilitar o rastro de F' também, né? E vou mover novamente o ponto E sobre a circunferência. Então, agora a gente tem os dois ramos aí, ó, da hipérbole, tá? Beleza? Então, é assim que a gente constrói, né, a hipérbole pela definição. Eu vou ocultar esses elementos que eu utilizei para fazer essa construção e depois utilizar a ferramenta lugar geométrico também, né? Aqui a gente utilizou o rastro, né? Vou deixar só a circunferência aí, tá? Que a gente usa para o rastro, né? A gente está usando aqui, ó, beleza? Mas eu posso utilizar também a ferramenta lugar geométrico. Então, agora eu vou selecionar os pontos F' e F, né? Para
desabilitar o rastro. Não quero mais exibir esse rastro. Muito bem. Agora eu posso já também ocultar essa circunferência, né? Então vamos lá. Vamos usar a ferramenta lugar geométrico. O lugar geométrico exige que a gente selecione, né, um ponto do lugar geométrico e depois o ponto sobre o objeto ou o controle deslizante. Por enquanto, seria o ponto sobre o objeto. Então, o ponto do lugar geométrico é o F. Esse ponto faz parte do lugar geométrico, que é a hipérbole. E o outro ponto que permite que a gente movimenta e criou o rastro, né, é o ponto E. Então, é esse ponto que a gente tem que selecionar agora. Tá? Então, aí é criado o lugar geométrico, né, que é um dos âmbitos da hipérbole. A gente pode selecionar o ponto F, que é o outro ponto que faz parte da hipérbole, que é o lugar geométrico procurado, tá? E depois o ponto E. E aí sim a gente tem a hipérbole aqui. Beleza, pessoal?